Fala galerinha, eu sou o professor Eduardo Esperandio, sou professor de Física 1 da turma do Pré-Militar. Hoje a gente vai resolver a questão do bloco 2, questão de número 17, que eu vou ler aqui para vocês. Dois objetos de massa M1 e M2 igual a 2M1 encontram-se na borda de uma mesa de altura H em relação ao solo, conforme representa a figura abaixo. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. No instante em que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade v0. A resistência do ar é desprezível. Assinale a alternativa que melhor representa os gráficos de posição vertical dos objetos 1 e 2 em função do tempo. Nos gráficos, T1Q representa o tempo de queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e da direita representa o objeto 2. Muito bem, e aí a gente tem várias alternativas que representam a descrição, a partir do gráfico, de como a altura se comporta em função do tempo durante a queda desses dois objetos. Beleza? Muito bem, então são dois objetos, um na situação de queda livre. Na situação de queda livre, a velocidade inicial dele é 0. Ele foi abandonado a partir do repouso. E o outro objeto foi lançado horizontalmente, dessa mesma altura h, ok? Mas, como o lançamento é horizontal, a velocidade inicial dele está totalmente no eixo x. Sendo assim, a componente inicial da velocidade no eixo vertical também vale 0. Beleza, galera? Então, da teoria, a gente sabe que o tempo de queda de um objeto lançado horizontalmente de uma altura h é exatamente o mesmo tempo de queda de um objeto que seja abandonado dessa mesma altura h e faça um movimento de queda livre. O tempo é exatamente igual, ok? A relação entre a altura e o tempo é h igual gt² sobre 2. Beleza? Reparem que nessa expressão não tem nada relacionado à massa. Então, quando o texto diz para a gente que um objeto tem a massa que é o dobro da massa do outro objeto, isso não interfere no tempo de queda dos corpos. Beleza? Então, a gente sabe que o tempo é exatamente igual. Galera, para o objeto que está sendo lançado horizontalmente, decompondo o movimento, ao mesmo tempo que ele tem um avanço na horizontal, ele tem simultaneamente um movimento de queda livre na vertical. Então, se eu pudesse ir tirando várias fotos desse movimento acontecendo, eu veria esse objeto percorrendo essa linha tracejada, esse outro objeto percorrendo essa outra linha tracejada, mas em todas as fotos eu veria sempre os dois objetos exatamente na mesma altura, até chegarem ao solo ao mesmo tempo. Beleza? Então, daí a gente já sabe que o gráfico da altura em função do tempo para os dois tem que ser idêntico. Afinal de contas, eles ocupam a mesma posição vertical no mesmo instante de tempo durante todo o movimento. Tá ok? E como que é esse gráfico? Bom, a relação da altura com o tempo é uma relação quadrática, né? Tem uma relação de função quadrática. Então, espera-se que esse gráfico tenha um comportamento de parábola. Tá certo? Então, olhando as alternativas, vocês vão ver que na alternativa da letra A, ele representa para os dois corpos gráficos parabólicos exatamente idênticos. Idênticos, beleza? Isso dá altura h em função do tempo. Altura h em função do tempo. Então, espera-se que esse gráfico seja idêntico, que o tempo de queda nas duas situações seja exatamente igual. Então, alternativa letra A. Valeu!